Onde está Deus, mãe? Foi essa pergunta que eu fiz para minha mãe quando eu tinha 7 anos. Estava deitado no chão, no piso frio da nossa casa, na cidade de Luanda, Angola. E com uma mente muito intrigante, coração entristecido, todo o corpo fraco por ficar cerca de três dias à fome, literalmente sem comer nada, devido à realidade que o meu país estava enfrentando, uma guerra civil, 2 partidos políticos brigando por poder, Estados Unidos financiando de um lado e Rússia do outro lado, então era uma guerra muito forte. Pessoas morriam à fome, porque não tinham como trabalhar. Os pais encontravam muitas dificuldades para encontrar comida e sustentar os filhos. E a minha mãe, me vendo assim deitado no chão, e mais do que fraqueza física, minha mente se intrigava, eu entrava em colapso existencial comigo mesmo, perguntando onde estava esse Deus de amor que minha mãe sempre me ensinou. Não concebia a imagem de um Deus de amor que até dá o seu filho para morrer pela humanidade, porém permitindo toda aquela barbaridade. Eu não concebia. Foi quando eu perguntei isso para minha mãe. Hoje eu entendo que foi mais difícil para minha mãe, porque vendo um filho morrendo literalmente à fome nos seus braços, para uma mãe imagino que deve ser terrível, corta o coração. A minha mãe olhava para mim e eu cada vez mais fraco fisicamente, e eu repetia a mesma pergunta: onde está o Deus que a mãe sempre me ensina? Foi quando minha mãe, triste, perguntou para mim: filho, você conhece aquele seu amigo pássaro? Só para explicar aqui o contexto. Na frente da nossa casa tinha uma árvore gigante chamada imbondeiro, nós chamamos de imbondeiro. Alguns brasileiros chamam de baobá, é uma árvore típica na África. E tinha um pássaro que tinha feito um ninho, o pássaro tinha feito um ninho, uma casinha dele aí. E eu conhecia esse pássaro, sempre que ele saía, sempre que ele voltava, o canto do pássaro eu conhecia, tanto que eu adotei esse pássaro como meu amigo. Então a minha mãe disse: você conhece o seu amigo pássaro? Eu falei: sim, conheço. A minha mãe fez uma pergunta muito simples, ao mesmo tempo profunda. Disse assim: Tony, meu filho, você acha que Deus cuida do seu amigo pássaro? Eu falei: cuida, eu acho que ele cuida sim. E a minha mãe continuou fazendo uma outra pergunta: se Deus cuida do pássaro, não vai cuidar de nós, filho? Na verdade, a minha mãe estava ecoando a pergunta que Jesus tinha feito àquela multidão ansiosa, se lembra, né? Lá em Mateus capítulo 6. E eu fiquei refletindo profundamente nessa pergunta da minha mãe, uma pergunta retórica que estava me remetendo, em meio às dúvidas, em meio aos vacilos da fé. Essa pergunta me remetia a uma reflexão profunda na importância da confiança. Há certos detalhes nessa vida que somente a fé poderá revelar, falou assim a minha mãe. E eu não entendi nada naquele momento, mas eu estava sendo apelado a confiar, apesar da situação. Algumas horas depois, a senhora Domingas, nossa vizinha querida, apareceu com uma cesta de comida, dizendo assim: olha, eu consegui sair em meio a essa guerra civil e eu trouxe aqui essa cesta de comida para repartir convosco. Então eu vou dar um pouco para os meus filhos e a outra metade fica para vocês. E aquela cena marcou meu coração. Até hoje eu lembro com muita nitidez como Deus é bom em todo o tempo. Deus estava cuidando de nós, mesmo quando não parecia. Eu termino fazendo a mesma pergunta para você, jovem, adulto, criança, enfim. Se Deus cuida até do pássaro, não vai cuidar de você? Se Deus dá um pombo para uma pomba, não vai dar
um companheiro ou uma companheira para você? Se Deus se importa até com a jornada do dia de um pássaro, não vai se importar com sua formação, com as inquietudes que você tem, com as suas necessidades, não vai? Meu desejo e minha oração é que Deus te abençoe e, acima de tudo, que o Espírito Santo te leve a experimentar a presença de Deus, mesmo quando não te pareça, ter a certeza de que Ele está no controle, porque Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom.